Bom dia, criança. Tudo bem com vocês? Hoje a nossa explicação da nossa aula de português da semana 14, do dia 31/5 a 2/6. Iremos trabalhar apenas um conteúdo e vocês vão terminar as atividades dos livros que algumas crianças ainda não enviou para a professora. Então, colocar as atividades em dias, por favor, crianças. Então, aqui nós iremos trabalhar português, né? Produção textual, dicas para serem observadas na hora de escrever um texto. Fique ligado. Então, aqui tem algumas dicas que vocês devem saber e colocá-las em prática. Primeira coisa, a gente tem que colocar um título. Sempre tem que ter título. E quanto mais criativo for, melhor. Ortografia. Estar atento às regras ortográficas é importante. Quando não tiver certeza de como se escreve determinada palavra, troque por um sinônimo que você saiba escrever. Ou faça uma pesquisa no dicionário, no Google e tire sua dúvida. Uma coisa que eu falo para vocês, que eu indico, vão escrever uma produção de texto, fique do lado do dicionário. Pega o dicionário, coloca, tá em dúvida daquela palavrinha, procure e depois vocês coloquem ela. 3. Pontuação. Os sinais de pontuação são muito importantes para dar sentido ao texto. Nunca se esqueça de usá-los. Então, quando não tem uma pontuação legal, o texto, correta, o texto vai ficar sem sentido. E evite colocar aí, e aí. Então, quando você quer explicar algo, dá uma pausa no seu texto, coloque uma vírgula no lugar de aí, o e também, muito e aí, fica repetitivo, ok? Coerência. Suas ideias precisam fazer sentido. Para isso, seu texto tem que ter 3 partes básicas. Tem que ter um começo, um meio e fim. É o que a gente fala, né? Tem que ter começo, meio e fim. Concordância. As palavras precisam combinar entre si, ou seja, singular com singular, plural com plural. Exemplo, a gente vai? Não, a gente vai. Nós vamos. Tem gente que coloca assim, a gente vamos, está errado. A gente já é o plural, então a gente é um só, a gente vai. Não precisa de colocar aqui a gente vamos. Aí no caso, nós vamos, nós não vai, tá? Então tem que concordar. A gente já fala que são várias, né? Várias pessoas. A gente vai. Então, várias pessoas vai, várias pessoas não vamos. Agora, se colocar nós vamos, aí está correto. Imaginação. Deixar a mente criar, organizar as ideias e colocar no papel, pois escrever é coçar e só começar. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende a escrever corretamente, pois para a maior parte das palavras não há regras. O que vai nos fazer saber a forma correta de escrever é a nossa memória fotográfica. Então, por isso, o que é a nossa memória fotográfica? É a nossa leitura. Quanto mais a gente ler, mais a gente vai aprender palavras novas e como escrevê-las. Tente imaginar os detalhes, criar imagens do seu texto em sua cabeça como se fosse a tela de um cinema. Imagine o lugar, as pessoas, o tempo e vá informando como eles estão, o que sentem, o que estão fazendo. E no final, você terá o seu texto. Então, você tem que ter mais ou menos em mente o que você vai contar, o que você vai relatar ali, certo? Então, vamos tentar? Observe a tirinha. Esse texto é um exemplo de texto não verbal, isto é, não tem palavras. Através da nossa visão, da nossa imagem aqui, a gente consegue relatar o que está acontecendo. São duas crianças, o que eles estão brincando? Eles estão jogando bola. Aqui eles podem estar eles estão na rua, né? Aí aqui tem uma janela. O que aconteceu? Uma das crianças jogou a bola e quebrou a vidraça. E aí o que aconteceu, né? Ó, o outro ficou, né? Tem até um ponto de interrogação, né? Ficou assustado. E aí o que houve depois?
a pessoa dona da casa abriu a porta, ó, e eles saíram correndo, né? Eles fugiram. Aí, então, aqui você vai usar aqui, pense, o que os meninos estão fazendo, dê um nome para cada um deles. Então, é interessante você dar nome para os seus personagens, né? Lembrando que nome deles tem que ser letrinha maiúscula. Pode ser o Joãozinho, o Pedro, o Manuel, o Heitor. Depois, onde eles estão? Descreva o lugar. Eles estão brincando na rua, porque é uma rua parada, né? Então, vocês vão explicar onde eles estão, qual é o lugar. Quem é a mulher que aparece na porta? De detalhes sobre ela, quem é, nome. Então, aí apareceu, né, a dona Maricota, que ela mora lá naquele lugar, que eles estavam brincando na rua, que eles estavam na porta dela, porque ela é vizinha deles. Então, vocês vão dar asas para a imaginação de tudo que vocês estão vendo nessa imagem e ainda fluir, vai aumentar ainda que vocês podem relatar sobre esses acontecimentos. 4. Qual o motivo para ela estar zangada? Imagine tudo sem resumir. Será que ela está certa de estar zangada? Claro, né? Corretíssimo. Olha lá, quebraram a vidraça dela. Será que eles poderiam estar jogando essa bola aí, né? Perto da casa dela, perto da janela dela? Por que eles não foram para um campinho? Então, sejam criativos. Usem a imaginação. Então, vamos lá. Agora seja criativo no título e conte a história produzindo o seu texto. Nesse retângulo, vocês vão colocar o título. Dá para saber já um título aqui. Por quê? Porque a história já está em desenho. Então, vocês podem colocar já o título de acordo com a história também do que vocês vão contar. Aí, então, já tem o começo da história. Tá muito fácil de fazer. Procurem escrever corretamente. Procurem não ficar repetindo as palavras, ok? Dê nome para os dois, né? Os dois são quem? Então, aqui está começando. Há um dia, coloca do acontecido, né? Os dois estavam, de repente. Observe que de repente é separado. Vocês escrevem muito errado essa palavrinha aqui, ó. A dona da casa, põe um nome para ela, né? Aí ela, o que aconteceu com ela, né? Ó, né? Os meninos, o que eles fizeram? Depois de toda a confusão, aí vocês vão dar o parecer, ó, depois de toda a confusão que eles quebraram, eles foram embora. Pode ter o final da história, né? Teu enredo pode ser o quê? Que eles voltaram, que eles, com a mãe deles, pediram desculpa, a mãe vai propor para pagar o conserto. Então, deixa a imaginação de vocês fluir de acordo com a tirinha, certo? Então, essa é a atividade de vocês para segunda-feira. E colocar todas as outras, por favor, em dia e me enviar foto que eu estou aguardando. Colorir também o desenho, certo? Então, que tenha uma boa aula e logo mais, às 10 horas, ligação de vídeo para a gente testar a tabuada de vocês, certo? Até mais então, crianças. Boa aula!